A mulher samaritana, João no capítulo 4. É um momento emocionante. O evangelho narrado apenas por João está lá no seu capítulo 4. Jesus e os seus discípulos estão na região da Judéia, onde fica Jerusalém. E antes que começasse um conflito com os fariseus, uma classe religiosa cheia de zelo e de proselitismo, ele deixa a região da Judéia, voltando para a Galiléia, que fica ao norte de Israel. Diz lá o apóstolo João, no seu evangelho, especificamente que Jesus tem necessidades de fazer a viagem de retorno passando pela Samaria. Qual será essa necessidade? Não é geográfica, porque ir para a Galiléia passando pela Samaria é um desvio que aumenta a viagem e a torna ela mais cansativa, penosa, muitas montanhas e também difícil, principalmente por causa do litígio religioso que existe entre judeus e samaritanos. Eles se hostilizam, eles não se falam, perdura entre eles uma aversão profunda, uma separação. E Jesus e os discípulos são todos judeus. Então, qual será essa necessidade de Jesus ir passando pela Samaria? Qual será? Vamos ver. Eles saíram de Jerusalém no dia anterior, entraram na região da Samaria e já haviam percorrido a pé 50 quilômetros, quando chegaram em um povoado chamado Sicar, que só existia por causa do poço. Na verdade, aquele poço é uma fonte que há séculos foi cavado por Jacó, um dos patriarcas de Israel. É um poço muito fundo, mais de 40 metros, foram 20 anos perfurando, trabalhando através das camadas de rocha. Por isso é uma fonte subterrânea de águas cristalinas. E por isso existe aquela cidade que nasceu ali em redor daquele poço, que se chama o Dom de Jacó. Bom, era bem meio-dia, mais ou menos, a região é muito quente, o sol estava torrando. João conta que Jesus, cansado da viagem, daquela caminhada, sentou-se ao lado do poço e ficou sozinho, porque os discípulos foram tentar encontrar algum alimento no povoado de Sicar. Então Jesus está ali, como ele desejava, a sós, como à espera de algo. Uma mulher samaritana, não sabemos nem o nome dela, vem buscar água e ela também está sozinha. E Jesus logo lhe dirige a palavra: dá-me de beber água. Naquele contexto daquela época, precisamos saber, um homem não dirige a palavra a uma mulher em público nunca, nem se ela fosse sua mãe, sua esposa ou mesmo sua irmã. E também as mulheres nunca estão sozinhas, nunca. E o horário de ir buscar água ou é bem cedinho ou é à tardinha, porque aqueles poucos poços que existiam, eles eram fechados com tampas de pedras bem pesadas, de difícil movimentação, para proteção, para ficarem limpos. Assim, ou é bem cedo, ou é à tardinha, porque é quando os pastores levam seus rebanhos para beberem água, e eles então conseguem remover as tampas pesadas. É então quando as mulheres também vão, e é quando tudo acontece ali ao redor do poço. É um momento romântico. Elas vão bem vestidas, enfeitadas, os pastores são rapazes e as ajudam. O poço, naquela época, era bem o shopping na época. Enfim, é a forma delas irem a público, porque sempre estão muito vigiadas, é a oportunidade de conhecerem seus pretendentes. Tanto é que Moisés, Isaac e o próprio pai Jacó conseguiram suas esposas, suas noivas ali, à beira de um poço. Então, bem ao meio-dia, se uma mulher vai buscar água, é porque ela não quer encontrar ninguém, principalmente não quer encontrar outras mulheres. A samaritana ali, ela tem motivos para não querer encontrar ninguém. Só que naquele dia Jesus está lá, ele dirige a palavra: dá-me de beber. Podemos então refletir, pensar, Jesus tinha necessidade de passar pela Samaria. Por quê?
Judeus e samaritanos não se relacionam, se hostilizam, embora sejam o mesmo povo e tenham a mesma origem. Mas entre eles há uma separação histórica. Os samaritanos nunca vão aceitar nada que venha dos judeus. E Jesus precisa, ele tem necessidade de encontrar alguém na Samaria para evangelizar, levar a boa nova àqueles filhos de Israel, os samaritanos. É isso. Então vamos ver a pedagogia de Jesus, vamos aprender com ele. Ele vai fazer isso, como ele vai fazer isso, tudo vai ser emocionante. É por tudo isso que Jesus está ali na Samaria e toma a iniciativa do diálogo. Ela é a pessoa que Jesus precisa na Samaria. Então ele fala assim, dá-me de beber. É um motivo comum, ele vai estar falando ali da coisa do dia a dia, só para começar o diálogo. Ele está falando de uma coisa que ela consegue entender, dá-me de beber água. Ela podia ter duas reações, ou ir embora em silêncio, ou então responder daquele jeito, e é o que ela faz. E ela responde bem rispidamente, grosseiramente, fechada, coração trancado, irônico, porque ela está assustada. É uma situação bem anormal, difícil. Então ela fala assim, como sendo tu judeu, vem me pedir um favor, água para beber, e justo para mim que sou uma mulher e samaritana. Ela está pensando assim, que conversa é essa? Qual é a intenção desse sujeito aí? Se tivesse alguém aqui, ele não estaria falando comigo. Ah, essa conversinha para cima de mim, não, hein? O evangelista João até escreve assim, de fato os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então Jesus está ali conversando com aquela mulher, porque será ela quem conduzirá a evangelização em toda a Samaria. Então Jesus responde à rispidez daquela mulher samaritana. Se conhecesses o dom de Deus, e quem está te dizendo, dá-me de beber, tu é que lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Então olha só, Jesus pelo caminho das coisas materiais, de uma necessidade material, beber água, agora ele está elevando a conversa a um outro nível. O posto se chama dom de Jacó. E Jesus está dizendo que o verdadeiro dom é o dom de Deus e não de Jacó. É um diálogo que encanta. Ela está muito desconfiada daquela conversa. Ela não está nem um pouco à vontade, ela está nervosa, impaciente, e ela então ainda continua respondendo com alguma agressividade. Olha, escuta bem aqui, você nem tem como tirar água, você não tem cântaro, você não tem corda, o poço, essa fonte foi cavada na rocha, é muito fundo, olha, você não vai conseguir nada. E ela pensa assim, então você está me dizendo com essa conversinha que vai me dar água? Que conversa é essa? Aí ela continua falando, acaso você está querendo ser maior que nosso pai Jacó, que foi quem cavou esse poço fundo na rocha há séculos, e do qual ele próprio, seus filhos e seus animais beberam também? Você está querendo desmerecer nosso patriarca Jacó? Veja só, ela já levou a conversa para o lado da briga religiosa. Antes de continuar, eu queria contextualizar para vocês o seguinte. Jacó, o pai Jacó, é filho de Isaac e neto do grande pai Abraão, que é a origem de tudo, da ideia de Deus único. Antes de Abraão, o mundo era politeísta. Bom, os 12 filhos que Jacó teve deram origem às 12 tribos de Israel. E tudo começou naquela região ali da Samaria, foi lá que tudo começou. Lá construíram um grande templo para a adoração do Senhor, e foi assim. Ao longo dos séculos, guerras, invasões, saques, escravidão, e tudo ali na Samaria foi destruído, dizimado. Das 12 tribos, só 2 sobreviveram, porque migraram um pouco mais para o sul. A tribo dos filhos de Benjamim e a tribo dos filhos de Judá, ou Judas, e que deram depois origem aos judeus e à Judéia, e construíram então naquela região um novo templo, lá agora na cidade de Jerusalém. Na Samaria
ficaram alguns, depois que ao longo dos séculos foram voltando, saíram da escravidão da Babilônia e recomeçaram e refizeram tudo de novo. Mas o litígio religioso é esse, o lugar de adorar a Deus. O Deus de Israel sempre foi na Samaria, lá no Monte Ebaú, no Monte Garizim, desde os samaritanos. Mas os judeus da Judéia dizem que agora é lá em Jerusalém, no grande templo. Bom, a divisão está instalada. Então, naquele contexto todo, a mulher ali pensa, mas esse judeu é muito pretensioso, é um hipócrita, além de ser paquerador e quer ser maior que o nosso pai Jacó. Veja bem, Jesus precisa de alguém lá na Samaria. Bom, o diálogo vai prosseguindo, ficando cada vez melhor, lindo. Ela vai se abrindo, se descobrindo nessa conversa com Jesus. E ele vai conduzindo passo a passo, sem invadir, sem ser hostil, sem querer incutir uma doutrina, uma evangelização. Jesus vai no ritmo dela. Ele está mostrando que as pessoas têm que ser alcançadas no coração aos pouquinhos, devagarzinho. Então a resposta de Jesus a ela, de como ele vai dar água viva, é mais ou menos, ou seja, ele não vai entrar na provocação religiosa dela. Ela quer fazer um barraco, ele só quer o coração dela. É um momento bonito, é um diálogo emocionante. Então Jesus responde assim: todo aquele que beber desta água, deste poço, dom de Jacó, vai ter sede novamente. Mas quem beber, quem aceitar, quem experimentar, quem provar da água que eu ofereço, nunca mais terá sede. Porque a água que eu der se torna na pessoa uma fonte de água viva a jorrar por toda a eternidade. Nossa, até dá uma emoção. Essas palavras de Jesus entram no coração. Então ela acabou de ouvir de Jesus que aquele que beber, que aquele que aceitar, que aquele que provar da água viva, se tornará uma fonte eterna de água que nunca mais acabará, nunca mais secará. Então ela pensa assim, ela ouviu bem isso e ficou impressionada, porque ela é religiosa. Ela conhece a história e sabe que os profetas faziam alguns tipos de milagres de multiplicação, como está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. O profeta Elias faz com que a tigela de farinha e a vasilha de óleo de uma viúva e seu filho sempre voltem a se encher novamente, depois de fazer o pão, até que chegue a época das chuvas. Então ela pensa assim, será que ele é um profeta? Pensa ela, e aqui começa a abertura do seu coração. Então ele poderá fazer com que o meu cântaro de água nunca mais fique vazio, que eu não precise mais voltar aqui, nem me arriscar a encontrar outras pessoas. E isso vai ser ótimo. Agora ela está bem interessada naquela conversa, porque ela tem necessidades materiais, precisa de água e corre risco de vida ao sair de casa. E assim ela responde para Jesus: Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não precise mais vir aqui, nem tenha mais sede e não precise vir aqui para buscar. Senhor, dá-me dessa água. Então ela ainda raciocina da dimensão das coisas materiais, mas Jesus quer chegar naquele coração. Primeiro Jesus falou de algo bem simples, das necessidades materiais: me dê água para beber. Depois Jesus passou suavemente pelo assunto religioso, dom de Jacó, dom de Deus. E agora, quando ela se abriu e pediu para beber dessa água viva, Jesus então vai falar dela, vai falar como ela vive, vai falar das suas necessidades interiores. Ele diz assim: vá chamar o seu marido. Com isso Jesus está dizendo que ele não quer nada daquilo que ela pensa que ele quer, daquilo que ela temia. Ele está dizendo que o interesse dele é outro. Vai chamar o seu marido. Ela se perturba. Isso para ela é uma questão delicada. Ela diz assim: eu não tenho marido. E não diz mais nada. Ela é verdadeira. Ela está dizendo que é solteira, não casou. E isso naquela cultura é terrível, é muito constrangedor. Eu não tenho marido.
Então, no ponto mais difícil do diálogo para ela, onde ela se abriu, onde ela se revelou, onde ela mostrou todo o seu mundo interior, as palavras aqui são muito importantes. Então, no momento mais difícil e delicado do diálogo, Jesus a elogia. Ela recebe um elogio de Jesus, e isso muda tudo. Jesus fala assim: disseste bem, muito bem, você é verdadeira. É um elogio. E Jesus completa: sim, você já teve outros 5, e esse que você tem agora não é marido teu. Bom, agora nós sabemos porque ela corre perigo, porque ela corre risco de vida ao se expor em público. Perante a lei da época, a pena era o apedrejamento até a morte. Pode ser que ela recebia ali naquele povoado a proteção de alguém, mas mesmo assim, ao sair na rua, ela poderia ser linchada pelas outras mulheres e ninguém interviria e nem faria nada. Olha só quem Jesus foi buscar para ser a embaixadora do Evangelho naquela região da Samaria. Uau, realmente isso é demais, é comovente. Jesus não a acusou, Jesus não a desmereceu e fez com que ela percebesse que ele sabia disso o tempo todo. Jesus a elogiou por ser verdadeira. Ele quer aquele coração, ele quer restaurar aquela vida. Finalmente, depois de tudo isso, dessas emoções todas, ela se desarma, ela se abre e ela diz: Senhor, vejo, percebo que és um profeta. Essa expressão profeta, naquela cultura, tem um sentido de que se é de Deus, que se é do bem, que se é uma pessoa boa, que se é confiável, profeta. Jesus então foi trabalhando a confiança dela, a tal ponto que agora ela vai fazer uma pergunta crucial. É bem sincero do seu coração, é algo que perturba todos eles ali na Samaria, inclusive ela, e se ela vai ser a embaixadora do Evangelho, ela tem que entender bem isso. Ela vai fazer uma pergunta religiosa a um adversário religioso, então é o ponto máximo aqui. Então ela diz assim: Senhor, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. Então, Senhor, onde é? Essa questão é o centro do litígio, das hostilidades entre samaritanos e judeus há séculos. Ela está procurando encontrar alguma coisa em comum com Jesus. Ela quer se aproximar dele. Ela está dizendo que agora ela confia nele. O que será que Jesus vai responder? Dá até um friozinho na barriga. Então ele diz assim: Senhora ou mulher, acredite-me, a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vocês samaritanos adoram o que não sabem mais. Nós, os judeus, sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Bem, eu vou explicar para vocês o que Jesus está dizendo. Primeiro ele está dizendo o seguinte: olha, eu não vim aqui para dar a resposta que você quer ouvir. 2. Os judeus, de certa forma, ao criticar vocês, eles têm razão, porque vocês fizeram tanto sincretismo, misturaram, juntaram tanta coisa religiosa nesses últimos séculos, que já nem sabem mais o que adoram, quem adoram e como adoram. Já os judeus também erraram, porque não é lá em Jerusalém, como também não é aqui nesse monte. O que importa não é o lugar material, mas a atitude do coração, a atitude espiritual com a qual se adora, se honra, se serve, se louva e se segue a Deus. E para isso é preciso compreender Deus, conhecer Deus, entender Deus. E isso está faltando em vocês dois. Mas o tempo, a época, a hora de se aprender a adorar Deus em espírito e verdade é agora e chegou. Nossa, ela se sente aliviada, livre. Jesus igualou samaritanos e judeus ao dizer: todos precisam aprender. Uau, isso foi muito bom. Então ela, encorajada, animada, agora vibrante, né? Como ela é falante, ela fala assim: eu sei que o Messias, né? Quer dizer, o Cristo, o enviado, vem.
e quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas, nos dará conhecimento. Nesse momento se faz um silêncio profundo, até a natureza ali em volta silenciou. Jesus olha bem para ela e diz: o Cristo sou eu que estou falando com você agora. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Ele só falou desta maneira uma única vez em todo o Evangelho. Foi a única vez em que ele se revelou, e foi nesse momento, na Samaria, para uma mulher. O Cristo sou eu que fala com você agora. Ele foi trabalhando o coração dela, foi trabalhando até que ela se desarma, até que ela jogou fora todas as suas capas, seus medos, suas questões religiosas, seus equívocos de mulher. Ela foi se abrindo até ser ela mesma, frente a frente com aquele desconhecido, até que ela ouviu: eu sou o Cristo, o Messias esperado, eu que estou falando com você. Uau, meu Deus! Nesse momento, no susto dela, em que ela teria tudo para conversar com ele, fazer todas as perguntas que sempre quis, nesse momento, os discípulos retornam e maravilham-se de que ele estivesse falando com uma mulher, mas não falam nada. Mas a samaritana já havia despertado, foi uma explosão de alegria, algo nela aconteceu, ela mudou. João escreve assim: ela deixou ali o seu cântaro, quer dizer, no poço, aos pés de Jesus, e saiu correndo, mas agora em direção ao povoado, que antes não queria nem ir e nem jamais encontrar ninguém. Então João está dando uma mensagem aqui. Ele está dizendo que ela deixou o seu cântaro, ela deixou tudo o que um dia foi importante para ela ali no poço, nos pés de Jesus. Suas joias, suas crenças, sua vida pessoal, seus erros, suas equívocos, ficou tudo ali na beira do poço aos pés de Jesus. E agora renovada, ela foi dizer abertamente para todos o que lhe tinha acontecido. Ela naquele momento e naquele lugar, naquele povoado, começou a evangelizar a Samaria, como precisava Jesus. Ela convida as pessoas daquele povoado a fazerem a experiência que ela fez, dizendo: será que ele que me disse tudo o que eu sou não é o Cristo, o Messias esperado? Porque é isso que é evangelizar, é dar o exemplo, mostrar a direção, fazer com que as pessoas caminhem elas mesmas, por vontade própria, até o Cristo e consigam fazer uma experiência pessoal. Os samaritanos então vão lá na fonte, no poço, o rodeiam, o ouvem, e ele lhes fala da semeadura, da colheita. Então encantados ficam, que rogam que ele permanecesse ali mais tempo. Jesus se deixou ficar por 2 dias em Sicar, ensinando e curando. Ao final, os samaritanos de Sicar voltam até aquela mulher e dizem: no início viemos ver o Messias por tua causa, mulher, pelo efeito que Jesus proporcionou em você. E agora podemos dizer que não é pelo que você nos disse que nós cremos, porque nós mesmos fizemos a experiência, nós mesmos o ouvimos, nós mesmos sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha, tudo aqui é muito rico. É um momento de Jesus extraordinário, que nos faz muito bem. Então, para terminar, a mensagem da mulher samaritana poderá ser essa: eu os convido para que façam por si mesmos uma experiência mais intensa com o Cristo, para que possam dizer do próprio coração: não é mais pelo que eu tenho visto ou ouvido aqui na Casa Perseverança, de Guiomar, das curas, das libertações, ou da nossa querida Alcione socorrendo os nossos irmãos no Nordeste, fazendo esses milagres, nem por todas as bênçãos maravilhosas que aqui no Perseverança ocorrem, mas é porque cada um aqui fez uma experiência de vida com Jesus, e por isso podemos dizer, como Paulo disse: já não sou eu, mas é o Cristo que vive em mim.
Nessa mulher nasceu uma fonte de água a jorrar eternamente. De uma situação de perigo, de perder a vida, de uma situação caótica, fugindo de si mesma, depois de encontrar o Cristo, ela mudou a direção para caminhar ao encontro das pessoas, para dar vida a elas. A mulher samaritana encontrou o Cristo em si mesma.